Bom, começar agradecendo a Simão pelo aceite e agradecendo a todos que estão aqui hoje, porque a gente sabe que já todo mundo está cansado, né, o último dia, e que geralmente também as mesas e simpósios de escola não são muito prestigiadas nos eventos por aí afora. E eu queria dizer que é muito importante a gente ter esse espaço de falar sobre escola e sobre educação, especialmente nesse momento, né, em que estão querendo nos amordaçar e que qualquer um é apto a falar sobre educação. Então, acho que já é um movimento de resistência a gente poder ter uma mesa especialmente para isso e um simpósio para isso. Bom, eu sou a Deb, eu sou doutoranda aqui no PPG da Unisul, sob a orientação da Solange Galo. E eu mudei um pouquinho o título do meu trabalho e o andamento do trabalho, né, devido, enfim, às coisas que têm me tocado mesmo. Então, segui a intuição e troquei o meu trabalho. Bom, tem uma epígrafe ali, pode passar, por favor. Que é do Cortázar, e eu vou deixar aqui por um tempinho para que vocês possam ler, porque creio que o meu espanhol não é tão bom, mas vamos tentar. É um texto sobre democracia na Argentina, que ele escreveu em 81, se não me engano, e eu acho bem propício como epígrafe. Sabemos muy bien cuáles son esas palabras en las que se centran tantas obligaciones y tantos deseos. Libertad, dignidad, derechos humanos, pueblo, justicia social, democracia, entre muchas otras. Y nosotros que las amamos porque en ellas alienta nuestra verdad, nuestra esperanza y nuestra lucha, seguimos diciéndolas porque las necesitamos, porque son las que deben expresar y transmitir nuestros valores positivos, nuestras normas de vida y nuestras consignas de combate. Bom, e aí começa o meu texto. Sabemos que a democracia em nosso país é jovem e continuamente precisamos lutar para mantê-la em pé. O momento presente torna isso ainda mais latente, já que temos cada vez mais nos debruçado sobre a história para compreender suas regularidades e repetições. A educação, por seu turno, sofre as consequências desse processo histórico e por ele é determinada. Isso é, a construção do sentido de educação passa pela relação com a formação social, com os âmbitos político e econômico. Por esse motivo, na posição teórica em que nos encontramos, de analistas do discurso, é fundamental remeter a língua à história, lugar onde se confrontam o simbólico e o político, como nos diz Orlandi. Pensar sobre a educação democrática é, então, olhar para a constituição histórica do sentido de democracia no Brasil. É por essa via que tenho buscado compreender os processos discursivos relativos à educação, em suas diversas adjetivações: democrática, inovadora, alternativa, tradicional, sem partido, olhando para documentos que representam sua discursivização. Meu material de análise neste trabalho é o documento de 1989 da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, no qual se propõe a construção de uma educação democrática. Olhando para ele, busco compreender os efeitos de sentido de democracia naquele documento e, portanto, naquele momento histórico, ou seja, a redemocratização. Como vimos percebendo em outras análises, a educação aparece como um substantivo a ser adjetivado. Educação alternativa, inovadora, enfim. Neste documento não é diferente. A democracia aparece como um adjetivo que qualifica não só a educação, mas a sociedade, o Estado, a realidade, a proposta, a escola e, especificamente, a escola pública. Diante disso, tenho me questionado: quais os efeitos de sentido de democracia na educação? Ou ainda, quais os efeitos que esse adjetivo produz na educação? O que essa adjetivação está materializando na língua e o que está silenciando? Pela análise do discurso, sabemos que é preciso dessuperficializar a linguagem, pois os sentidos não estão colados às palavras e expressões, eles são determinados ideologicamente, e é na língua que essa determinação se materializa.
A proposta de 88 e de 89 apresenta como seu objetivo maior apontar caminhos às escolas da rede pública estadual que possam contribuir para a alteração da realidade existente no sentido de torná-la mais justa, mais igualitária, mais humana e, enfim, mais democrática. Ou seja, não é só de educação que se fala nessa proposta pedagógica, o que não seria mesmo possível, especialmente se tratando do momento histórico em que ela se apresenta, o processo de redemocratização do Brasil. Nesse sentido, entendemos que é preciso pensar também sobre este termo, redemocratização. Gramaticalmente, o prefixo é definido como um elemento que toma o radical como base para formar novas palavras. Semanticamente, o prefixo re pode funcionar como uma ideia de repetição, como em reabastecer, reabrir, podendo ser substituído por de novo. No entanto, o estudo de Meirelles e Cansado nos mostra que, em redemocratizar, o re, diante do verbo democratizar, pode acarretar na retomada de um evento anterior, como a retomada da democratização no Brasil. Porém, não há uma confirmação de que o país já foi democrático anteriormente. Isso funciona somente por uma implicatura, ou seja, uma inferência de que o país foi democrático. Se gramaticalmente há essa relação do prefixo com uma implicatura, discursivamente, essa relação entre o que está contido em enunciado e o que está fora dele não é direta. Consideramos que esse prefixo pode ter a dimensão de um pré-construído. Isso porque, para Péchet, que problematiza Frege e sua proposta de relação linguística com a lógica, com base nos estudos também de Paul Henry, o pré-construído remete a um elemento que irrompe no enunciado como se tivesse sido pensado antes, em outro lugar, independentemente. Ou, conforme Hansen, o pré-construído é um elemento do interdiscurso reinscrito no intradiscurso do sujeito, sendo proveniente da exterioridade. Falar em redemocratização, portanto, do ponto de vista discursivo, é falar em uma outra democracia que se inscreve na democracia anunciada, não somente no nível linguístico, mas que aciona sentidos históricos dos quais não podemos abrir mão de observar. Essa outra democracia vinha tentando se consolidar, apesar de jovem, e das constantes ameaças que sofria ao longo dos anos 60, sendo interrompida em 64 pelo golpe militar. Falar em redemocratização é, portanto, inscrever no fio do discurso também a interrupção dessa outra democracia pelo golpe, acontecimento que atualiza a memória e os dizeres. Que efeitos teve, portanto, esse acontecimento na democracia e na discursivização da educação? Me roubaram minha água. O regime ditatorial militar teve, em sua primeira década, o período mais autoritário, com a execução dos atos institucionais que regulavam o que se podia e devia e o que não se podia e não se devia fazer, saber e dizer. Esses AIs representaram a legitimação das práticas de tortura, de prisões arbitrárias e da censura aos que se opunham ao regime. Se o AI-2 determinou o bipartidarismo e estabeleceu as diretrizes da nova ordem política, com eleições indiretas e constante vigilância aos opositores do regime, o AI-5 estabeleceu o auge da censura e da privação de direitos, dando poderes irrestritos ao Executivo para intervir nos estados e municípios, bem como suspender os direitos políticos de qualquer cidadão que se opusesse ao regime. Nas instituições de ensino, não foi diferente. O governo passou a ter plena liberdade de intervir e punir aqueles que desrespeitassem ou incitassem contra medidas do governo. Assim, sob a denominação de revolução e sob a máscara da defesa dos interesses da nação, o golpe militar produziu certos sentidos. Pensando na noção de FD, lembramos que essa determina o que pode e deve ser dito em uma certa conjuntura, mas, por consequência, também determina o que não pode e não deve ser dito. Por isso, lembramos com Orlandi que há certas formas de dizer que são impossíveis nessa conjuntura. Assim, certos sentidos, para além de serem evitados, foram dessignificados nesse processo histórico político silenciador. A adjetivação da educação como democrática é, então, interditada, impossível de ser discursivizada nesse momento de censura e de privação de direitos. A educação possível é aquela ligada à produtividade, ao saber tecnicista e funcional, como podemos ver na LDB de 71 e no documento que institui o Mobral como plano de alfabetização. Não por acaso, os projetos de alfabetização que estavam em curso no início dos anos 60, antes do golpe, portanto, ligados à educação democrática e que seguiam o método Paulo Freire, são desmantelados em 64 com o golpe.
Ou seja, a única discursivização possível nessa conjuntura é de uma alfabetização e educação funcionais e que negam os sentidos produzidos por uma educação crítica e democrática, tornando-os inviáveis. Esse regime de exceção produziu, portanto, uma lacuna entre dois períodos da democracia brasileira, aquela que vigorava até 64, já fragilizada, e aquela que é vagarosamente reconquistada nos anos 80. Uma lacuna que é temporal, histórica, política e, como consequência, também é uma lacuna nos sentidos interditados de democracia. O processo de redemocratização do país tem como marco o movimento dos Dietas já, em 83, e se estabelece oficialmente com a Constituição de 88. Para a educação, a nova Constituição prevê a descentralização do ensino, dividindo a responsabilidade entre a União, os estados e municípios. Muitos estados buscaram reestruturar a educação pública desmantelada pelo fracasso da implantação do ensino técnico de nível médio a partir da LDB 71. No Rio Grande do Sul, o governo de Pedro Simon é o segundo democraticamente eleito após o regime de exceção, herdando da ditadura e do governo do PDS, antiga Arena, muitos embates sociais, especialmente com a categoria docente. E aqui eu cito: em abril de 87, com apenas um mês de novo governo, eclodiu aquela que seria a maior greve do magistério. Na mesma época, instalaram movimentos do funcionalismo público, dos policiais civis. Os professores chegaram a acampar por semanas na Praça da Matriz, com tendas e faixas de protesto, promovendo uma ensurdecedora sinfonia de sinetas e um incansável coro de palavras de ordem. A greve durou 90 dias. Um debate intenso se deu ao longo do governo de Pedro Simon. No âmbito da educação, muitas propostas populares foram encaminhadas para comporem a Constituinte do Rio Grande do Sul, destacando-se as 3 emendas que foram aprovadas e previam 35% do orçamento estadual para a educação, a criação dos conselhos escolares e uma terceira instituindo eleições diretas para diretores das escolas. Diante dessas condições de produção, a proposta pedagógica do documento de 89 apresenta a escola democrática como aquela na qual se procura garantir iguais oportunidades de acesso e permanência, criação e apreensão do saber. Ou, democrática será a escola que, estando a serviço das camadas populares, demonstre sensibilidade e competência para interagir com as condições de vida e com as aspirações desta população. Em trechos como esses, observamos um efeito de sentido que permeia toda a proposta, aquele que liga a democracia à igualdade, ou à garantia de igualdade de direitos, tanto de acesso e permanência à escola, quanto de condições de vida da população. Sabemos que este é apenas um dos sentidos possíveis de democracia, e nos questionamos sobre a produção da evidência desse sentido nessa proposta, já que a ilusão da transparência também nos afeta. Quantas vezes não li essa proposta procurando um efeito de sentido que não estava lá? Ou por que a democracia como soberania da comunidade, que me parecia tão evidente, não aparecia na construção de uma educação democrática? O efeito de sentido de igualdade marca-se ao longo da proposta no par igualdade e desigualdade, e em trechos como propor e apoiar ações alternativas que superem aquelas que reforçam a desigualdade social, que apontam a desigualdade de condições materiais de existência e colocam a escola, ora como reforçadora das desigualdades, ora como espaço possível para a redução dessa desigualdade. Então, que ações são essas? Que alternativo marca nesse enunciado? Quais são essas alternativas que reforçam a desigualdade? Essa construção remete, uma vez mais, ao pré-construído da privação de direitos de diferentes ordens que a ditadura militar produziu, fazendo ressoar a memória de uma lacuna e, consequentemente, da interdição de alguns sentidos e da evidência de outros. Uma educação democrática, pensada na redemocratização, é, portanto, uma educação alternativa à ditadura militar e aos efeitos que produziu. É aquela na qual se inscreve uma memória tanto da privação de direitos, quanto de uma outra educação democrática interrompida pelo golpe, e que era embasado em Paulo Freire, não por acaso um nome que hoje causa arrepios em alguns. Para concluir, há de se apontar ainda algumas contradições. Quando se fala em iguais oportunidades de acesso e permanência, se esquece que os sujeitos já chegam à escola em condições desiguais e que garantir iguais oportunidades de acesso não é o mesmo que garantir iguais condições de permanência. Quer dizer, não é possível nesse enunciado uma relação de equivalência de sentido, porque não há nas condições materiais do sujeito essa relação. Outra contradição latente pode ser apontada na possibilidade de produção do efeito de sentido de democracia como igualdade.
Esse sentido não é garantido somente por uma boa vontade do governo com a educação. Ele é possibilitado pelos embates sociais e pelas exigências conquistadas pelos professores e alunos grevistas durante a construção da Constituinte do Rio Grande do Sul, como vimos anteriormente. Ou seja, é a consequência de um embate permanente por uma educação democrática que represente a igualdade de direitos, de acesso e de permanência. Quer dizer, é um embate que se dá socialmente e se reflete na proposta pedagógica em um embate dos sentidos. Obrigada.